Olá, estamos aqui com o primeiro episódio desse novo formato do Elas Podem Cast, um espaço para mulheres contar suas histórias, histórias reais, histórias de superação, de empreendedorismo, de maternidade, de casamento, de todos os lugares que as mulheres podem estar. E estamos agora com minha dupla, a Aline Andrade, que é consultora, palestrante, mentora em gestão de pessoas. Ela agora é a minha duplinha aqui no podcast Elas Podem. É uma alegria estar aqui, iniciando esse novo projeto com a Mara, que ela é fonoaudióloga, empresária, crocheteira. Essa senhora faz de tudo um pouco, gente. Ela não para. Ela me convidou para fazer parte desse projeto. E hoje nós estamos aqui com a nossa primeira convidada. Ela é sinônimo de determinação. Ela começou como jovem aprendiz em um grupo muito grande, trabalhou nessa empresa por 12 anos, galgou uma carreira de sucesso e quando ela estava sendo treinada para atingir um dos maiores cargos dentro do grupo Gazin, ela simplesmente deu a louca. Falou assim, quero investir no meu próprio negócio. Ela é esposa do Rodrigo, mãe do Anthony e está à espera da nossa linda Yasmin. Bem-vinda ao nosso podcast, Deise Mangolin! Oi, meninas! É um prazer estar aqui, realmente contar a minha história, tentar inspirar outras mulheres e mostrar um pouquinho de como foi a trajetória para poder chegar a construir um negócio, ser mãe de família, né? Porque hoje acredito que muitas para ter um negócio e ser mãe, cuidar de casa, cuidar da correria do dia a dia. A gente tem um pouquinho de dificuldade, mas a gente sempre consegue chegar onde a gente quer. É verdade. E Deise, conta pra gente. Você começou a trabalhar muito novinha no Grupo Gazin. Sim, eu entrei como menor aprendiz. Eu tinha 13 anos na época. 13 anos? 13 para 14 anos. Eu pensava, quando você falava jovem aprendiz, eu pensava que era com os 16. Não. Muito novinha. Era Hoje, com menor. 13 anos, não podem Não nem pode. trabalhar. Não, Acho não que pode. nem como menor Não. aprendiz. Eu comecei com 13 anos, fiquei 1 ano e meio como menor aprendiz. Aí, logo em seguida, saí, porque daí meus pais não queriam me emancipar para poder continuar, né? E aí, quando eu completei os 16 anos, que eu já conseguia trabalhar meio período de carteira assinada, aí eu voltei e continuei até... Nossa, você saiu e depois voltou. Voltei, Gente, eu trabalhei com a Deise em 2013, na Gazin, e já fazia 10 mil anos que ela tava lá. Porque eu me lembro que todo mundo falava, ela tá aqui não sei quantos anos. Então, ela começou muito novinha. Foi. E você galgou uma carreira ali dentro da empresa, Sim. né? Como que foi isso? Sim, na verdade, eu passei por praticamente todos os setores que tem aqui na parte do varejo, né? Que foi, eu entrei como menor aprendiz, então eu ajudava na auxiliação. Depois eu fui para a Caixa. Aí depois do Caixa, fui para a área de vendas. E da área de vendas, fui para a gerência. Aí, quando eu estava já em andamento com a gerência, com o tempo, eu comecei a Gazin começou um projeto que era formar regionais, né? Que cuidasse ali de uma região com lojas e formar regionais. E eu entrei no projeto. Eu fui a única mulher selecionada para a primeira etapa do projeto. O restante, nós éramos em 15, era 14 homens e eu de mulher. E na finalização do projeto, eu resolvi que eu queria o meu negócio. Abrir o próprio negócio. O próprio negócio. E como que foi essa virada de chave? O que aconteceu nesse tempo que você percebeu? Não é isso que eu quero, é o meu negócio, é meus propósitos. Como que foi essa virada? Tinha 3 anos que eu estava na gerência. Aí, o primeiro ano, eu estava perto de casa. Porque até então não era casada, né? Era muito nova ainda e eu estava aqui em Nova Olímpia, muito pertinho. Então, eu vinha para cá praticamente todo final de semana, meio de semana, que eu me sentia sozinha. Eu estava aqui na casa dos meus pais. E aí, com 1 ano e meio, a Gazin me transferiu para um lugar que era um pouco mais longe, que é lá na divisa do Pará, que era Nova Chavantina. Então, daqui lá dava mais de 1.000 km. E foi uma fase que para mim foi muito difícil, porque para quem sempre teve próximo de amigo, de parentes, se distanciar assim muito rápido e para quem era muito nova, não tinha tanta maturidade, eu senti muito ficar sozinha por muito tempo. Então, esse período lá, a gente chorava sozinha. E aí, momentos da empresa mesmo ali, que às vezes você se sentia sozinha, não tinha o apoio de ninguém, para mim fazia toda a diferença.
E na época, eu comecei a namorar em Nova Olímpia. Comecei a namorar o Rodrigo. E ele ia, pelo menos uma vez por mês, ele ia, ficava uma semana lá comigo. Só que não preenchia, porque daí eu queria ver minha mãe, queria ver meus pais também. E estava muito longe, e uma semana só passava muito rápido. Foi quando eu terminei o projeto, que a gente terminou o projeto, eles começam a selecionar para te mandar já para o cargo que era imposto, Sim. né? E aí, o meu marido chegou e conversou comigo. Porque daí, a primeira coisa que a gente tinha, que eles já haviam avisado, era que depois do projeto, na hora que começar a seleção, vocês vêm morar no Paraná. E eu falei, gente, eu já tô longe 1.000 km morando no Mato Grosso. Como que vai ser eu morando no Paraná, né? Sozinha. Aí, foi quando meu marido foi para lá. E aí, a gente noivou lá mesmo, ele me pediu em casamento e a gente acabou noivando. E nós sentamos para poder conversar. Mas e aí, como que vai ser? Porque ele também tem um negócio dele aqui. E ele, como eu não consigo deixar para poder ir para lá. E agora? O que a gente vai fazer? E para mim era uma oportunidade. Falei, não, eu talvez tô saturada e agora eu quero continuar crescendo, mas agora em uma coisa que seja para mim também, né? Ver um retorno que seja para mim. E foi quando a gente decidiu casar. Ele falou, então a gente casa, a gente volta e vamos abrir o seu negócio, que é o que você quer, do jeito que você quer. E Deise, você comentou ali que você era a única mulher dentro de 14 pessoas É isso. que trabalhava ali. Projeto. E a gente sabe ali que a mulher, para se destacar no mercado de trabalho, a gente tem que fazer muito mais. Sim, se esforçar muito mais. Muito mais. Como que você consegue visualizar hoje a sua trajetória dentro da Gazin, crescendo, galgando e crescendo ali dentro da empresa cada vez mais, sendo mulher? Eu falo que a Gazin sempre foi uma escola para mim, né? Desde o início. Porque hoje, muitas coisas que eu aprendi, que eu trago hoje para o meu negócio, eu aprendi lá dentro, informação lá dentro. Até porque lá a gente tinha muito treinamento, a gente tinha muita cobrança, como todo lugar hoje, ambiente de trabalho tem. E eu falo que a Gazinho, ela foi uma escola para mim. Então, assim, desde o início, quando eu sempre me proponho a fazer alguma coisa, eu sempre procuro fazer o melhor. O que eu consigo fazer de melhor aqui para poder destacar? Então, sempre procurei dar o melhor lá dentro. E, realmente, a gente se destacar num ambiente onde o homem acaba trazendo... Até quando a Gazin começou com esse projeto de gerência para a mulher, a gente sentiu uma rejeição, assim, gigantesca. O meu primeiro ano... Vocês sentiram isso? Sim, o meu primeiro ano mesmo de gerente, eu era a funcionária mais nova, ali em idade... e era uma mulher. E aí tinha funcionários lá, tinha homens lá que tinha 30, 40 anos de idade. E aí chegou eu que tinha 23 anos assim, para ser uma gerente. Pirralha querer mandar em mim, vamos pensar assim, né? O meu primeiro ano de gerência, a gente demitiu na época, assim, a gente demitiu uns 2, 3 homens por não aceitarem. Nossa. E até hoje eu converso com amigas que ainda estão lá dentro, elas falam que sentem dificuldade em respeito da parte do outro, de homem, para poder respeitar o cargo que a gente tinha lá dentro, né? Então, no início foi muito difícil. E para mim, eu falava, não, gente, não é possível que isso está acontecendo. Mas acontece. Você falou que o Mário Gazin, ele começou esse projeto de trazer mulheres para a gerência. Para quem não sabe, o Grupo Gazin é um grupo muito grande. Quantas lojas tem, Deise? Ai, hoje, de cabeça... Na sua época tinha quantas? Na minha época era mais de 300 lojas. Porque na minha época já era mais de 200. Tinha mais de 300 lojas. Uhum. E o Mário, ele investe... A íntima, o seu Mário Gazin, investe muito em treinamento e capacitação da equipe, né? Muito, o tempo todo. E assim, a gente sente diferença indo em qualquer loja da Gazin hoje para comprar, em atendimento, né, em desenvolvimento de pessoas, o tempo inteiro ele investe em desenvolvimento e treinamento de pessoas. E uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se continua assim, mas da época que eu trabalhei lá há pouco tempo,
Quando ele ia visitar as lojas, ele ia de funcionário em funcionário, pegava na mão aqui, ó, e olhava no olho de cada funcionário. Sim, quando o tempo que eu estive lá também, mesma coisa. Ele sempre foi de conversar, sempre foi de estar perto das pessoas, não só dos funcionários, quanto dos clientes. Os clientes, várias vezes a gente tinha cliente chegando na loja que tinha abertura com ele, de ligar, de conversar com ele por telefone. Então, ele sempre foi muito aberto ao público e às pessoas. Legal. Então, você falou que chegou esse momento de, opa, não quero mais isso para mim, né? E me conta, então, como que foi esse momento de chegar neles, falar, não quero mais... E essa transição de vida, não só na vida profissional, mas pessoal também, né? Conta um pouquinho pra gente. Aí, quando eu decidi casar, eu já estava passando, assim, por um leve momento de... Como que eu posso dizer para você? De síndrome do pânico na empresa. Porque daí, era o tempo todo chorando. Final de semana mesmo, quando eu sentia que estava chegando o sábado, que eu ia ter que ficar o dia todo dentro daquela casa, presa sozinha, eu já começava a chorar, a entrar em desespero. Nossa. Então, eu comecei a ter o início de síndrome do pânico. E aí, a gente tem todo o auxílio. A gente tinha todo o auxílio lá, com psicólogo, né? Legal. Com o desenvolvimento das pessoas, que tinha lá um setor separado. E eu comecei a entrar em comunicação com eles, para falar que eu não estava bem psicologicamente, que eu não estava me sentindo bem. E a gente tinha os nossos regionais, que eram as pessoas que também respondiam pela gente ali depois antes de alguns outros cargos. E eu também comunicava, olha, não tô legal aqui, não tô funcionando aqui, parecia que eu não conseguia sair do lugar ali. E aí foi quando ele falou para mim, olha, Daisy, a gente pode tentar fazer uma transferência para outra loja, né? Para outro lugar mais próximo. A gente pode ver o que dá para poder fazer e te remanejar. E eu falei, não, tá bom, pode ser então. E aí ele foi atrás para poder tentar resolver a situação. E aí começou a demorar muito. E para mim eu tava na ansiedade que não, eu quero resolver agora, eu preciso resolver agora. Você estava no desespero. Eu não estava de bem, eu não estava bem. E aí foi chegando próximo ao final de ano, ele falou assim para mim, ó, vamos fazer o seguinte, então, o que você realmente quer? Eu falei, não, eu quero uma loja mais próxima de casa. É isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Só que eu tinha dúvida se era isso mesmo que eu queria. Se era realmente continuar ali. E aí, meu marido falou assim, não, mas não é isso que você quer. A gente conversou, você falou que você não aguenta mais, que você, Tá né, cansada. que você tá cansada. O que é que realmente você quer? Eu falei, realmente, eu vou sair daqui, talvez, para ir para um lugar que não seja tão próximo assim e que eu vou continuar sentindo a mesma coisa. E aí, eu cheguei e abri o jogo para ele. Falei, olha, realmente, eu acho que eu não tô legal aqui. Talvez eu acho que eu não quero mais. E aí, para eles, foi um susto, porque eu tinha acabado de sair de um projeto que, né, tinha todo ali foi 4, 5 meses de projeto, a gente indo viajar todos os meses para o Paraná. Uma vida inteira dentro da empresa. Sim, uma vida inteira. E aí, o pessoal da RH começou a me ligar e começou a tentar um acordo para a gente poder... Não, a gente tenta colocar você numa loja em Tangará e tal. Eu falei, não, se for em Tangará, então... Tô voltando para casa, né? Vou ficar perto de casa, vou casar e vou continuar, né, aqui junto. E aí eu falei, não, tá bom, se for para Tangará, eu quero. Então tá, então a gente vai fazer o possível para te colocar em Tangará, tá bom? E aí pediram um prazo e começaram a mexer, a fazer a movimentação para poder me colocar em Tangará. Só que aí não achava ninguém que queria fazer essa troca de sair daqui para ir para lá, porque é uma troca. Né? Beleza, eu preciso te colocar aqui, mas eu preciso que alguém vá para onde você tá. E a loja que eu estava na época era a loja que faturava 1 milhão. E aqui tinha uma loja menor que faturava menos, que daí foi quando eles me fizeram a proposta. Tem uma loja menor que pode ser a que a gente pode conseguir, né, te colocar lá. E eu, não, tudo bem, eu só quero voltar para casa. E aí tentaram, não conseguiram. E aí, por último, aí eles pediram se eu não queria ficar um tempo como gerente júnior, que na época tinha o gerente júnior, ficar ali por um tempo, até que aparecesse. Eu falei, não, aí eu vou para gerente júnior, e aí esse trem enrola, e aí depois eu falei, não. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer, porque para mim não dá e eu não quero mais. E aí foi quando eles, então tudo bem, você tá saindo porque você quer, né? As portas continuam abertas. E aí foi quando a gente resolveu realmente vir embora e sair de uma vez. Mas o dia que eu saí, me deu um desespero.
De trocar algo que é sólido. E o que eu vou fazer agora? Aí depois eu só chorava. Aí eu falei, gente, o que eu fiz? Porque realmente foi uma vida ali dentro. Era foi só isso que vida. você conhecia. Só né? isso que eu conhecia. Então foi uma vida. Eu pensava, gente, como que vai ser agora? E agora? O que eu vou fazer? Porque você tinha uma rotina todos os dias de acordar e ir para aquele lugar. Você sabia como que ia ser o dia, como que teria que ser o dia. E aí, no início, foi praticamente, uns 15 dias em choque, assim, sabe? Tentando ainda digerir tudo que agora aconteceu. Eu tenho tempo. Sim, aham. E quando essa transição maluca de sair de lá pra cá, voltar pra cá, casar, abrir o próprio negócio, vocês casaram, e como que a Dona Mora surgiu? Pra quem não sabe, ela tem a loja Dona Mora, e foi o projeto que deu muito certo. E quando você saiu da Gazin, nesse misto de emoções, o que tá acontecendo? Como que surgiu a Dona Mora? Quando eu saí, eu realmente não sabia o que eu queria fazer. Né? E eu recebi várias propostas, tanto da concorrência na época, quanto de banco também, porque eu sempre tive clientes que trabalhavam em banco, então tive muita proposta do banco também para poder entrar, só que não era isso que eu queria. Pensava assim, eu falava pro meu marido, nossa, mas eu vou sair daqui para poder voltar para a mesma coisa. Exatamente. Não era você o que eu queria. Você ia mudar de prisão, é tipo isso? Sim, você só ia mudar de local, né? Mas ia fazer a mesma coisa. Isso, ia fazer a mesma coisa. Eu falei, não é isso que eu quero. E aí foi quando ele falou assim, mas você sempre gostou do quê, então? Né? Pra fazer o quê? Eu falei, eu sempre gostei de moda, sempre gostei de roupa. Porque eu ficava o tempo inteiro fazendo treinamento de roupa, vendo montagem de looks. Então, isso já era uma coisa que me chamava muita atenção. Legal. E aí foi quando eu falei, eu acho que eu quero uma loja de roupa. E aí vem aquela dúvida, nossa, mas tem 1 milhão de lojas de roupas, né? O que eu vou fazer? Qual que vai ser meu diferencial para a pessoa comprar na minha loja? Porque, tá bom, eu fiquei 4, 5 anos longe daqui. E aí você volta, você continua conhecendo as pessoas que você já conhecia antes. E eu tinha uma clientela, quando eu era vendedora, eu tinha uma clientela muito grande na Gazin. Eu falava, mas aí... Como que a pessoa vai falar, não, eu vou ali comprar com a Daisy porque eu conheço a Daisy. Então, também foi uma incerteza, assim, gigante. Foi quando eu falei pro meu marido, então vamos fazer o seguinte. A gente tinha comprado uma casa, e aí nessa casa tinha uma sala que estava vaga. E eu falei para ele, vamos deixar a sala aqui, que eu vou montar uma loja aqui dentro. Eu monto a loja online no Instagram e coloco as roupas aqui dentro. E aí, quem quiser vir aqui em casa para poder conhecer, ver, a gente, né, tá aqui e vai mostrar. Então, a Dona Mora começou na sua casa? Na minha casa. E aí, logo já coloquei o nome, né? Escolhi um nome. E aí, coloquei Dona Mora e fiz o Instagram Dona Mora. E aí, as pessoas iam lá em casa, que daí comecei a publicar, né? E aí, como eu tinha realmente muita cartela de cliente e eu usava o meu telefone pessoal, então eu usei isso também a meu favor. E aí, comecei a mandar para as pessoas, olha, tô vendendo em casa, E tirava muita foto, então era só eu que fazia, arrumava um ambiente claro para poder fazer foto. E foi quando surgiu a Dona Mora, que daí foi no cômodo da minha casa a primeira vez. E por quanto tempo você ficou na tua casa, com a loja? Como que foi, assim, essa transição? Vou sair de dentro de casa, vou abrir um espaço só meu? Quanto tempo demorou? Conta como foi, realmente, a gente quer saber esses detalhes. Na minha casa, nós ficamos 4 meses. E eu recebia muitas pessoas que eu não conhecia, que vinham através da rede social, né? E recebia muitas pessoas que eu conhecia e que queriam adquirir a roupa, queriam, né, me ajudar. E começaram a comprar comigo. No início foi muito difícil, porque sabe aquela história de que nem o seu parente acredita em você quando você vai começar? Normal. Gente, a gente só sabe que isso é verdade quando a gente passa por isso. Porque é uma verdade, assim, tão absoluta. Quem nunca? Né? Quem nunca? As pessoas preferiam, às vezes, comprar. E aí, chegava, às vezes, no almoço de família, a pessoa falava, comprei em tal loja. E eu, poxa, comecei agora, né?
É desse jeito. E tava tudo certo. E não era parente muito distante, não. Não, pessoas era de dentro da sua tia, casa mesmo. era pessoas de dentro de casa mesmo. Se você falar, não, tudo bem, né, tá? A pessoa escolhe, mas, né, poxa, tô aqui. Mas só, tem aquele ditado, é mais fácil um cliente virar um amigo Do que, justamente. do que um amigo virar cliente. É fato é isso. bem isso mesmo. E aí, quando eu comecei, então, eu recebia muitas pessoas que eu não conhecia dentro de casa, né? E o cômodo da minha sala tinha assim, para você entrar, você tinha acesso quase à casa toda. Para você entrar, você tinha que praticamente entrar, você conhecia a casa inteira antes de chegar na sala que tava ali o cômodo separado. E aí, foram 4 meses até que um dia eu recebi uma pessoa que eu não conhecia, não conhecia, e essa pessoa entrou para poder comprar uma roupa. E na hora que ela entrou, meu coração chega a acelera toda vez que eu falo. Eu senti uma energia assim, sabe, tão pesada, tão carregada, que depois eu não consegui trabalhar mais dentro de casa. Parecia que tudo era um motivo que, nossa, não quero, tô cansada, tô desanimada. E aquilo foi me desanimando de um tanto que eu falei pro meu marido. Até que eu cheguei e falei pra ele, olha, eu não recebo mais ninguém aqui dentro de casa. Que eu senti que naquele momento que a pessoa entrou ali, parece que deixou alguma coisa que não era legal. Sim. E aí, eu, né, sou evangélica, a gente acredita muito em Deus. E eu orei muito, falei, não, Senhor, tá repreendido. A gente não, né, a gente não acredita nessas coisas, a gente não quer acreditar nessas coisas, mas tem, né? Cada pessoa carrega consigo suas energias. Sim. A gente fala energia, mas a gente tem um mundo espiritual. Sim, Acontece. E aí foi quando eu falei pro meu marido, falei, olha, aqui dentro de casa eu não recebo mais ninguém. E aí ele falou, mas e agora? E ele tem também a empresa dele, né? Que é uma empresa de transporte. Na época, tava começando a greve dos caminhoneiros. Que ano que foi a greve dos caminhoneiros? 2022. Tava começando uma greve. Não era muita coisa, mas tava ali começando uma greve dos caminhoneiros. E aí foi quando ele falou assim pra mim, não, agora não dá. Ele falou, você quer abrir um espaço, mas agora não é o momento, né? A gente tem uma outra empresa pode acontecer de parar agora e não dá. E aí comecei a orar e falar, não, o Senhor está em suas mãos. E aí, na época, eu via todo mundo inaugurando loja. Aí uma abria loja, aí outra já tinha uma loja, tava abrindo outra loja. E aí a gente começa a olhar pra grama do vizinho, né? Sim, Ai, como é verde. Sim, e aí eu acompanhando tudo em rede social. Falei, Senhor, porque todo mundo pode, menos eu. E comecei a orar. Entrei em oração. E aí falava a minha avó, a minha mãe, que sempre também foi muito de oração. E eu, me ajuda a orar. Eu preciso de um lugar. Até que o meu avô, ele tinha um espaço que ele mexia com alto-falante, ali, num salão dele mesmo. Que ele chegou em mim e falou, olha, Deise, eu vou parar de mexer no salão. Se você quiser, o salão tá à sua disposição. É seu. E aí, só, né, arruma do seu jeito, vê o jeito que você quer, mas é seu. E aí, aquilo ali, pronto. Pra mim, acendeu todas as chamas possíveis. Meu marido, não, calma, se controla. E nesse período que você tava nessa de não vou receber ninguém mais em casa e quero abrir minha loja, você deixou de atender? Deixei de atender. Você deixou de atender? Você ficou tão traumatizada? Sim, eu deixei de atender. Eu falei pra ele, não vou atender mais. Aí, o que eu fazia? Quando era pessoas que eu conhecia, que, né, já tinham comprado ali nesse período comigo, eu comecei a montar os condicionais. Entendi. Mas dentro de casa, eu não recebia mais. Não recebia mais. E aí, foi quando o meu avô falou. E aí, logo depois, passou ali um período, chegou ali no meado de outubro, aí tinha acabado essa conversa da greve dos caminhoneiros, então não tinha mais a possibilidade de acontecer, que daí meu marido falou, não, agora pronto, agora a gente consegue começar a mexer, mas tudo aos pouquinhos. Tudo aos pouquinhos. Até que, então, na minha cabeça, eu queria inaugurar no máximo ali até o dia 10 de novembro. No início de novembro. No início de novembro. E aí, comecei a orar. E aí, não concordava com Deus. Eu falava, mas
por que todo esse tempo, né? Porque a gente questiona Deus E o quando a gente tá tempo passando por todo. uma luta, a gente acha que, Sim. tipo assim, né? Parece que não vai passar, né? Sim. Parece que a solução não vem. Não chega. É incrível. Aham. Acho que todo mundo já passou por isso. Sim, e aí eu falei, Senhor, não. E aí comecei a orar. Até que um dia, nós fomos almoçar na minha mãe. E aí eu cheguei lá da casa da minha mãe. E aí, por costume, né? Sempre chegava, olhava a caixinha de correio. E a hora que eu cheguei, eu olhei a caixinha de correio e tinha um papel de caderno mesmo, escrito a lápis. E aí tinha um versículo bíblico. E junto ao versículo bíblico tinha: tudo tem o seu tempo, o seu propósito, logo será cumprido. Eu até procurei, como eu te falei, eu procurei a cartinha para poder trazer, que eu queria ler o versículo e ler o que tava lá, porque era poucas linhas escritas, mas, né? E eu falei, mas gente, o que é isso aqui? E eu sempre fui uma pessoa de assim, não que a gente duvida, mas que você fica, mas será? Talvez não é alguém que me conhece, que, né, sabe o que eu tô querendo e tá aqui. E aí, eu fiquei nessa dúvida. Eu falei, Senhor, não é possível. Eu tô orando muito, claro. Orava todos os dias. Dobrava o joelho e pedia pra Deus aquilo, o propósito que eu queria na minha vida. E aí, foi quando apareceu essa cartinha. Eu falei pro meu marido, não, puxa na câmera. Vamos ver na câmera aqui, que a gente tinha câmera na frente de casa, né? Falei, puxa na câmera, vamos ver quem que deixou aqui. Puxamos na câmera. Não é que não era ninguém. Não aparecia o horário que tinha deixado ali, ou quando tinha deixado ali. E eu falei, amém, Senhor. Então tá, vou me apegar nisso, porque eu falei, amém. Porque talvez se você sabe quem que é, você duvida, né? Você não crê. E querendo ou não, foi uma forma de Deus falar no seu coração. Sim. Que lindo, que E aí lindo. eu falei, então tá, amém, vou me apegar nisso. E comecei a orar e continuei orando para que as coisas dessem certo. E parecia que cada vez que um menino ia lá, instalou o piso. Terminou de instalar o piso, estava terminando de instalar o piso. Pronto, faltou o porcelanato. A gente ia na loja para poder comprar o restante. Não tinha mais o porcelanato. Nossa. Aí, já com mais da metade da loja Nossa. já posta. Faltou, assim, uma fileira, um L de fora a fora do porcelanato. Falei, e agora? Gente, E que tudo. loucura. A hora que tava para finalizar, acontecia alguma coisa. Tava para finalizar e foi quando eu entrei em oração. Eu falei, tá repreendido qualquer coisa que esteja para impedir. Porque se é da vontade de Deus, a gente vai cumprir. E aí foi quando, depois disso, as coisas começaram a fluir. A fluir. Eu falei pro meu marido, a gente precisa entrar aqui dentro e fazer uma oração. E nós entramos dentro do salão, fizemos uma oração. E depois as coisas começaram a andar. Olha só. Olha isso. Muito. Uma batalha espiritual, né? Não. Sabia que quando você tá prestes a romper algo na sua vida, que vai mudar a sua vida, o inimigo ele vai tentar contra Tenta. você? E Parece às vezes que a tudo- pessoa já não tem esse olhar espiritual, Sim. né? E fala, não, acho que não é pra dar certo, vou desistir. Verdade. É o que mais E acontece. eu sou Verdade. muito de orar e de pedir e agradecer o tempo todo. Então, é o tempo todo. Às vezes eu tô no carro, tô ali orando, agradecendo. Então, é o tempo todo. E eu falava, não, Senhor, eu não aceito. E aí, pra mim, eu tava conversando com Deus como se tivesse, não. Best friend. Sim, não, o senhor vai ter que fazer alguma coisa aí. O que o senhor vai fazer pra me ajudar? Então, assim, era o tempo todo. E aí, quando a gente terminou o salão, daí começou as lutas das roupas. Quais lutas vieram depois que o salão Sim. tava pronto? Porque daí eu tava no processo comprando as roupas, claro, óbvio, né? Trazendo. E na época eu já tinha muitos fornecedores que em casa eu já tava procurando e tal. E aí foi quando eu falei, e agora? Eu queria tanto uma marca que na época era a Hering. Eu fiquei atrás da Hering, assim, para poder conseguir trazer a Hering para dentro da loja. E eu queria muito a Hering, queria muito o Cantão também, que eram marcas que eu conhecia, que eu consumia, que eu queria que as pessoas que entrassem na minha loja tivessem também a mesma experiência que eu tive com as marcas, né? E a Hering foi a primeira que me abriu as portas. De tipo assim, não, tudo bem, você vai começar. E eu comecei como MEI. Me deram a oportunidade de fazer a primeira compra com eles. Fiz a primeira compra com eles. Fui atrás do Cantão. Cantão, não, a gente não vende pra MEI. Então, falei, não, tudo bem, não é o tempo. E aí, entrei com a Hering, com a Desarme, bem forte na loja. E foi assim, Aline, eu falo que desde o dia da inauguração...
foi Deus do começo ao fim naquela loja. Ai, que Do dia da inauguração, no primeiro dia, até o final do dia foi Deus. A gente tinha... Porque como eu trabalhei na Gazinha, a gente tinha metas. E a gente conhecia que você precisava ter meta para tudo. Então, falei, não. Então, no meu primeiro dia, a gente procurando funcionário, procurando funcionário. E aí, conseguimos contratar uma menina para poder me ajudar. Que daí era só eu e meu marido, né? E aí, eu treinei ele para ficar no caixa. Ele ficava no caixa. Eu nas vendas. O marido empreendedora. Sim. Não tem saída pra ele. Não tem. Ele não tem muita escolha. O seu que sabe, né, Mara? Meu tem mil funções. Então, e ele também. Aí ele no início no caixa, aí eu arrumei uma moça para poder me ajudar nas vendas, e eu e ela nas vendas e ele no caixa o tempo todo. E aí no dia da inauguração eu coloquei uma meta, mas aí você fala assim, vou colocar a meta, não vou criar muita expectativa, vou, né? Vou me centrar aqui, porque conhecia muita gente, mas você nunca sabe o que as pessoas... Vamos se frustrar no primeiro dia. Sim. Ser realista, né? Sim, e eu realmente coloquei uma meta e eu simplesmente dobrei a meta no mesmo dia. A gente vendeu muito mais. Nossa, deu ainda mais que o dobro, um pouquinho ali mais que o dobro. E foi assim, pra mim, foi surreal aquele dia. Foi surreal. Mais foi que dia o dobro 10 de no dezembro. primeiro dia. Mais que o dobro. Então, legal. assim, do que a meta que a gente tinha colocado. Sim. Então, eu tinha ficado um período de praticamente 6 meses sem vender. Movimentava o Instagram ali postando que ia ter inauguração em breve. Mas, né, era só... E foi assim, foi Deus. Do começo ao fim. Não, e até hoje eu falo que tudo que eu vivo ali dentro da loja é Deus na minha vida. O melhor sócio, né? O Ah, melhor sócio. verdade. Melhor Pra sócio. se ter, é Sim. Deus. É verdade. É Deus. Colocar ele no seu negócio. Como foi essa experiência de sair de estar gerenciando uma empresa de outra pessoa como funcionária e agora gerenciando ali toda uma loja que é sua, o seu negócio? Como foi? Conta pra Era muito mais fácil. Era muito mais fácil. É mais fácil ser CLT, Não, né? é muito mais fácil ser CLT, né? Porque você sabe que você tem o compromisso de um horário que você tem que chegar. Você tem um horário para poder ir embora. E ali na Gazin, eu tinha tudo na mão. Então, eu só vendia. A gente só administrava para poder vender, né? É diferente de você ter que comprar, né? Você ter que comprar, você ter que fazer seu marketing, você ter que vender. Então, era muito mais fácil. Mas, assim, no início, a gente comecei com uma moça, né? Aí, em janeiro, a gente fez a contratação dela definitiva, daí que foi a Adriele, que começou comigo no início. E era só uma. Porque eu não você via ainda tava nesse necessidade. prédio antigo. Eu ainda estava ali onde era a Avenida Brasília, onde é a Avenida Brasília, que é o salão do meu avô. E aí não tinha necessidade, porque daí era eu, aí meu marido continuou ficando um período ali no caixa pra gente e o fluxo no início do ano, que é diferente também dentro das lojas, a gente verdade, sabe sim. que é, né? Então veio um mês de janeiro, que era um mês muito mais calmo, bem diferente. E para mim, que tinha acabado de sair de um dezembro, eu falava, gente, o que é isso? Porque Que tá faltou acontecendo? roupa no final do ano. Eu e meu marido, nós ficamos até no mês da inauguração, porque daí depois chegou o Natal, começou a chegar perto do Natal. Eu não tinha noção do que eu tinha que comprar, a quantidade que eu tinha que comprar. Não tinha noção. E aí, foi chegando perto do Natal que eu fui vendo que estava acabando as roupas, eu tive que dobrar uma compra que eu falava... Mas como assim? E se ficar tudo aqui parado? Mas vou comprar. Comprava. E aí, era até 3, 4 horas da manhã a gente passando roupa. Pra no outro dia tá lá. Gente, só quem foi vendedora sabe. Sim. Eu passei por esse rolê aí de passar roupa pra ver. Sim. Como funcionária, é claro. Sim. E aí como a gente tinha... essa moça que era contratada, a gente não... Eu sempre falava, sempre trabalhei da forma trabalhista certinho, que a gente aprende a trabalhar certo, né? E aí, era eu e ele, de madrugada, passando roupa. E a gente tinha o meu compadre também. Aí, meu compadre, ei, vamos sair hoje pra gente comer? Não, a gente tá aqui, mas se você quiser passar aqui, ele passava lá, ele entrava no... Passava lá e passava a roupa também. Passava a roupa também. E aí... Teve mesmo, nesse mês de dezembro mesmo, teve um dia que a gente foi dormir, era 3, 4 horas da manhã, e eu falei que eu ia abrir no domingo, porque daí tinha acabado de chegar roupa, que era próximo ao final de semana, eu falei, não, eu vou abrir nesse domingo.
E aí, anunciei que eu ia abrir no domingo, deu movimento, a roupa começou a esgotar de novo. Então, o mês de dezembro da inauguração foi uma loucura. Nossa. Porque eu não tinha controle de estoque, do que ia vender. E a loja tinha recém-inaugurado. Você não esperava que as pessoas fossem conhecer assim. Tanto que você ficou pouco tempo nesse espaço. Sim. Aí, em janeiro do ano seguinte, que foi um mês bem diferente, atípico, né? Porque a gente sabe que agora quem tá no comércio sabe que é um mês diferente. E aí foi mais calmo, foi mais tranquilo. Aí meu marido já não ia tanto, né, mais pro caixa. Aí ficava eu e ela ali. A gente revezava os horários de almoço. E tive uma funcionária só durante 5 meses. Aí depois eu vi a necessidade de contratar mais uma. Aí foi quando a gente contratou mais uma. Aí foi chegando no final ali do mês de setembro, outubro. A gente estava passando ali onde a dona mora hoje. E o prédio estava vazio. Era uma loja de móveis na época. Nunca nem foi ali antes. Então. Eu também nem sei o que era. Era Nem uma lembro. loja de móveis ali na lateral. E um dia eu passei e tava vazio. Falei, gente, se a dona Mora fosse aqui no centro, praticamente na avenida, né? Aí meu marido, não, você não tem 1 ano no espaço lá ainda, a gente acabou de reformar. Como que você quer mudar, né? Porque vem a conta também. Eu falei, agora que a gente tá, né? Aí, eu falei, mas já pensou se fosse? Olha o tamanho desse prédio. A gente não tem nem dinheiro, nem roupa pra poder estar nesse lugar. Então, calma. Aí, comecei a orar de novo. Deus! Sou eu de novo. Sou eu de novo, em menos de 1 ano. Ai, Deus, poxa vida! Mas calma, querida, acabei, né? Calma. E aí, comecei a orar de novo. E aí, eu falei, Senhor, tira esse negócio do meu coração. Porque não é possível. Eu ia embora pensando no negócio. Eu dormia pensando como que seria a loja ali dentro. Imaginando o tempo inteiro. E realmente, eu chegava na loja e falava, gente, mas tá tão lindo aqui. Mas como que seria lindo lá? Como seria perfeito lá? E aí, quando eu entrei em contato com... Eu falei, BC, eu vou ligar só pra ver o valor do aluguel. Aí ele, não, porque a gente não tem dinheiro agora, você para com isso. Eu falei, não, só pra saber. Mulheres. E eu, É voz de sempre mulher, assim. não, e o homem o tempo Já todo era. segurando, né? E o homem o tempo todo segurando. Calma. incrível Hein, linda? Pisa aqui, ó. Né? E aí, eu peguei e falei, não, vou ligar só por desencargo, só pra poder saber quanto que é o aluguel. E aí, peguei, liguei. Aí, ele parado assim do meu lado. E eu, qual que é o valor do aluguel? Aí, a pessoa me falou, o senhor me falou o valor do aluguel. Aí, eu falei, mas e se precisar mexer no piso? Aí, meu marido, Já tá fazendo isso. tipo assim, ligou, falou que é só... Aí, eu falei assim, e se precisar mexer no piso? Aí, meu marido assim do lado. Aí ele falou bem assim, não, se precisar mexer no piso, não vai mexer, porque só se a pessoa quiser investir, mas por agora não vou mexer no piso, eu tô alugando o salão por esse valor para ficar desse jeito, do jeito que está. E aí ele falou que já tinha 1 ano que a pessoa que estava ali tinha saído e tal, e que ele estava deixando um valor melhor, né, porque estava no centro, estava na avenida, por conta disso, mas que ele não ia mexer em nada, que ele entregava o salão do jeito que estava por aquele valor. Aí eu já, pronto, murchei de novo. Falei, não, porque daí já pensou, eu com a loja toda bonita, eu olhar pro piso. Não, falei, tá bom, vou orar. Deus! Aí eu, Deixa eu falar com meu sócio aqui. Aí meu marido, por que você perguntou pro homem do piso se você não vai nem alugar lá? Aí eu, calma. Quem disse que eu não vou alugar? Aí eu, calma. Eu falei, não, só perguntei, né? Só pra poder saber. E aí chegava em casa e falava, mãe, me ajuda a orar, mãe. Me ajuda a orar que eu preciso daquele lugar. Me ajuda a orar. E meu pai, minha filha, calma. Porque daí o homem parece que já é mais, tipo Sempre assim, né? calma, né? Sempre com medo, né? E eu, vó, me ajuda a orar, vó. Eu preciso daquele lugar. Eu preciso muito daquele lugar. E comecei a orar e coloquei todo mundo de novo pra orar por mim. Falei, vamos orar? Falei, olha, eu não vou mais atrás. Falei, agora eu vou orar. E se for da vontade de Deus, o dono do prédio vai me ligar e vai me fazer uma proposta. Porque eu não vou mais atrás. Se for pra ser, Deus vai usar e fazer desse jeito. E comecei a orar. Foi 2 meses. 2 meses. Ele me ligou. O senhor do prédio me ligou. Você tem interesse ainda no prédio? Eu falei, tenho. Meu marido,
né, surtando do lado. Falei, tenho. Ele falou assim, não, porque se você tiver, meu filho vai conversar com você, vamos marcar pra gente conversar. Falei, não, mas o senhor já falou pra mim do piso. Ele, não, é sobre isso. Aí ele, vamos marcar, vocês olham lá o salão, aí meu filho conversa com vocês e vê o que a gente faz. E aí, marcamos, aí chegou lá no dia, o filho dele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vocês querem mudar o piso? A gente muda o piso, então. A gente desconta isso no aluguel durante o primeiro ano do contrato. Do jeitinho que eu queria. Deus te ama muito. Só não meu marido que eu não queria. Aí meu marido, como assim? E agora? Eu falei, não, agora é pra ser, porque eu fiz prova com Deus. Eu falei, se for pra ser, vai ser. E ele, imóveis, Deise, olha o tamanho da sua loja, que eu tinha uma loja com 3 gaveteiros, pro tamanho da loja que você tá. Eu falei, Deus vai prover. Se ele arrumou, ele vai prover. Isso que é fé. E é fé, tem muita fé. do início ao fim, sabe? Então, assim, eu falo que a dona Mora, eu vivo um propósito de Deus na minha vida. É óbvio que a hora que ele falar, não, minha filha, agora já deu. Mas do início ao fim é o propósito de Deus na minha vida. E aí foi quando a gente começou a fazer as coisas, eu comecei a fazer aos poucos. Aí, logo em seguida, descobri que estava gestante. Aí vem Aham. loja nova, Sim, reforma, gravidez. Justamente. E aí, uma loucura, que daí eu falei bem assim, meu Deus, e agora? Eu grávida, mexendo lá com a reforma, e aí porque reforma a gente sabe que é um período de estresse que a gente passa junto ali, né? E aí, mexendo ali para poder deixar tudo pronto. E aí, na minha cabeça, eu tinha que reinaugurar a loja no espaço novo no mesmo dia que eu inaugurei. Eu coloquei na minha cabeça, não, eu quero reinaugurar aqui no mesmo dia que eu inaugurei. Sem chances, né? E aí, eu falei, não, gente, eu preciso reinaugurar em dezembro. Porque em janeiro, eu ia parir. E deu certo? Em janeiro, não. Dessa vez eu falo, calma, peraí. Era Deus aqui. Não. E aí, por quê? Móveis. A gente fez a contratação do mesmo rapaz que tinha feito os móveis lá pra mim. E os móveis simplesmente atrasaram todos. E eu ficava assim, pro meu marido, e agora? Ele falou, agora você calma. Que agora vai ter que esperar. E eu, gente, mas eu vou parir agora em janeiro. Como que eu vou mexer? Como que eu vou mudar? Como que eu vou estar ali com as meninas? Né? Porque eu precisava estar junto para poder arrumar, para poder organizar. Ele, não, agora você respira e a gente vai fazer tudo do jeito que dá, tudo aos poucos. E aí foi quando elas continuaram atendendo lá, né? Até ficar tudo pronto ali. Aí ele instalou os móveis. Aí entrei em trabalho de parto. Dentro da loja? Não, dentro da loja não. Tipo assim. Não, entrei nesse período que tava no período de mudança. Eu entrei em trabalho de parto. Aí eu tava pronta pra ser mãe. Agora gente do céu. E aí, nada de inauguração. Não, e nada. E eu falei pras meninas, falei, agora vocês esperam. Porque assim, eu queria participar de tudo. Claro. E ao mesmo tempo, tava nascendo meu primeiro filho. Então, tipo, foi um momento que eu falei, Jesus, e agora? Porque você não sabe nem como vai ser isso, né? Não. Parir, ter um bebê ali, como é que... Não tem como. Numa mudança, e pra mim, era uma mudança, assim, muito significativa. Talvez pra alguém, não, é tirar de um lugar, colocar em outro, tá tudo certo, você vai continuar. Não, pra mim, não. Pra mim, poxa, foi um presente de Deus. Eu quero estar junto, eu quero estar aqui, eu quero saber como que vai fazer, como que vai funcionar. É porque a gente, quando tem o nosso negócio, principalmente a gente que começa muito do comecinho. Sim. Que nem ela dentro da casa, assim. Eu tenho uma história bem parecida, que é, né, bem pequenininha e foi crescendo. A gente sente que tem um pouco da nossa alma ali no negócio. Sim, justamente. É como se fosse um filho, realmente. Sim. Porque você faz essa criação. Você não... Diferente, talvez, de quem pegou um negócio totalmente pronto. Andando. Alguém foi lá, aqui, ó, já entro, tá Sim, tudo pronto. Dinheiro não é preocupação, não precisa trabalhar pra fazer. Justamente. Agora, quando a gente trabalha, faz uma cadeira, às vezes, diferente que você compra pra aquele lugar. Já é um... É algo. Sim. Então, a nossa alma tá ali. Então, a gente parece que quer estar participando de tudo, Sim. porque é sobre nós, a nossa essência tá ali naquele lugar, né? É bem isso. E foi realmente o que aconteceu. E aí eu falava, não, gente, eu preciso estar junto.
Eu quero estar junto, eu quero saber onde que vai colocar o quê, como que vai funcionar. Até que daí... Aí veio o Anthony Aí no veio meio. o Anthony. Aham. E aí, como que foi? Veio o Anthony no dia reforma, 25 de inauguração. janeiro. E eu falei, e agora? Falei, porque daí agora foi cesárea, então eu precisava do Não tem, repouso, né? E aí as meninas continuaram atendendo lá. E aí teve um dia que o menino do móvel ligou pra mim e falou assim, olha, Daisy, a gente vai começar a mudança, depois você vê como que vai funcionar. Falei, faz o seguinte, comece então. E aí foi quando deu ali mais ou menos 15 dias que eu já tinha... Que eu já tinha... O pós-parto já tava ali meio, né? Passando na pior fase. A pior fase. E aí eu falei, não, agora dá. E aí que a gente começou. Que daí meu marido sempre teve me ajudando muito, o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. Desde quando eu falava pra ele, não, quero isso. Ele falava assim, vai com calma e tal. Mas ainda confiava. Então, assim, desde sempre, desde tudo ali, ele sempre participou. E aí foi quando a gente começou a mudar. E aí, quando a gente começou a mudança, tanto que quando eu reinaugurei, que foi no mês de fevereiro, eu tava com a cara super inchada ainda. Então, tinha recém... Aí todo mundo ficava, mas mulher, como assim? Você acabou de... Sim. Ela felizíssima na loja. Nem aí. Aí eu sim, tanto que quando... Pelo período de estresse, que daí com móveis e tal, e eu tinha um planejamento, meu leite não desceu. Eu não tive leite. Não. Tomei remédio, muito estresse por conta de prestador de serviço. Que daí você espera uma coisa, tem um tempo, e aí... E como eu disse, na minha cabeça tava que no mês de janeiro a gente ia conseguir fazer tudo antes de eu... Mas não. E aí, não consegui dar mamar pro meu neném por conta disso. Nossa. Você falou algo que eu acho muito interessante, que é a Mara também. O James apoia e tá ali com ela. Você também, o Rafael também, ele é minha base, assim. Claro que eu falo, o nome do nosso podcast é Elas Podem, a gente pode tudo. Sim, mas eu acredito que a gente ter essa base, essa segurança emocional que o nosso marido nos proporciona, dá garra pra ir toda mais. A diferença. Sim, faz toda a diferença. Eu falo que se talvez eu tivesse que arriscar começar tudo sozinha, eu não teria começado. Eu não teria também. Eu não teria começado. Não teria. Eu passei, inclusive, por uma fase que não era nem o começo que foi o difícil, né? Foi realmente num momento de muito crescimento, de não conseguir carregar tudo. E, assim, chegou um momento que, assim, se ele não entrasse mesmo, se eu não deixasse, porque a gente também tem que permitir, né? Sim. Essa entrada dele, assim, com tudo, eu não sei o que teria sido o meu negócio. E porque hoje... eu não conseguia mais carregar tantas cargas, Sim. né? Então, ter essa base, principalmente quando a gente tá casada com uma pessoa que é parceira. Quando ela tá solteira, ok. Sim. Né? Mas se você tá casada, você precisa estar com alguém que é parceiro, que acredita nos seus sonhos, que sonha junto, que o propósito tá alinhado, porque senão não vai. E Não aí funciona. fica mais leve, porque cada um pega uma carga. Aham. Então, é muito mais fácil Sim, junto, né? Então, com a gente vê certeza. quando mulheres que estão casadas com homens que não acreditam no potencial da mulher, ela não sai do lugar. Não. Não tem como, porque isso tem que estar alinhado. Tem que estar tá alinhado, Então, com certeza. Tenho certeza que todas as histórias que a gente contar aqui de mulheres que são casadas, vai ter... Que cresceram provavelmente, muito, foi porque teve ali alguém se o casamento se sustentou, Sim, com certeza são histórias de homens também que são muito fortes. Aham. Porque o homem tem que ser muito forte para aguentar o Muito. sucesso da mulher também. Muito. Boa. Isso é muito real. Muito. Porque o homem, ele vai te podando, né? Tem homem que te Aham. poda. A Mara, ela tem a clínica, o espaço, e também foi um boom muito grande. Sim, foi muito E ela- rápido. muito rápido. Que bom, e graças a Sim, Deus graças por a isso. Deus, né? Era essa a intenção. E hoje o James, ele cuida dessa parte também. Hoje ele é livre, tipo assim, eu trabalho, eu cuido assim. Se precisarem de mim. Se precisarem de mim, tô aqui. Mas eu acho muito legal essa ideia, a gente fortalecer que não que nós não consigamos sozinhas, a gente consegue sim. aham. Mas eu acho que a gente ainda vai ser... Talvez Sabe? demore um pouco mais. Então, A gente isso, vai ter, ou talvez... vai ter uma potência muito maior. Porque assim, como eu falei, uma coisa é a mulher que é solteira. Ela já não tem um homem do lado dela. Ela tá, aí Aham, realmente ela isso. voa ali, ela escolhe quem estar do lado, né? Se quer alguém do lado, se não quer, se quer uma parceira, uma sócia. Enfim, mas a partir do momento que a mulher decide se casar e constituir família, principalmente na fase de ter filhos, não tem como a gente falar assim, não, eu ainda posso tudo sozinha. Não, Não. Você É vocês precisa dois. de um homem É, parceiro dentro da própria casa, com a família, com filhos.
E quando você tem um negócio, a gente precisa... Existe até muito memes, né? O marido é empreendedora, porque é fato, é verdade. real. Aham. A gente precisa desse apoio dentro de casa, senão não vai dar certo. Isso não tem mesmo. como dar certo. Eu acho que se for assim, pode ver. Esse casamento tá com os dias contados. Sim, é verdade. É Aham. isso. É sobre verdade. isso. Que lindo, Né? achei muito legal. Assim, você falando, você dar E o Rodrigo mesmo, ele é, assim, a peça-chave de tudo. Porque daí, assim que eu tive neném, quem ficou com o Anthony foi ele. Então, que legal. ele foi a mãe por um É meio período. que assim, vai desbravar o mundo, mas eu tô aqui. Sim, aham. Tô aqui. Porque daí eu falava bem assim, não, pronto, agora tá. Eu mudei de prédio, reinaugurei, precisei contratar mais. Precisei contratar mais, então automaticamente despesa aumenta, responsabilidade triplica, né? E eu ainda não vou falar nem que eu estava, eu ainda estou em fase de aprendizagem. Porque eu saí de um negócio que não tem nada a ver. E é como você mesmo, a hora que você perguntou pra mim, como que é, né, cuidar do negócio de outra pessoa, que você só administra, e agora o seu, que você tem que fazer tudo. Porque daí eu tenho que me preocupar com marketing, eu tenho que me preocupar em pagar o aluguel no início do mês, pagar as funcionárias no início do mês. Então, você tem que se preocupar com tudo. Ali dentro é completamente diferente. Porque por mais que você tenha pessoas para fazer cada coisa, Sim. a preocupação, a responsabilidade ainda é do dono. Sim, justamente. E aí, pra mim, que tô começando nesse ramo de moda, é completamente diferente, gente. Você vender geladeira. Ah, mas venda... realmente, a venda é a mesma coisa. Mas pra mim, comprar roupa... o que vai dar certo, o que não vai dar... Como que eu vou tiro no conseguir escuro. um fornecedor novo, um fornecedor bom? Como que eu vou trazer uma novidade, uma coisa... Gente, é o tempo todo. Até hoje eu falo, eu não sei ainda 1% do que tem esse mundo de vestuário, ainda eu não sei. Então, assim, pra mim é tudo novo. Eu tô começando agora. Então, é tudo muito novo pra mim. E aí, ele começou a ficar, né, com o neném nesse período, pra mim poder ir. Que daí eu falava assim pra ele, eu vou de manhã... faço o que eu tenho que fazer lá na loja, oriento as meninas e de tarde eu tô aqui em casa. E foi assim. E é assim até hoje. Já vai para 3 anos que é assim até hoje. Então, e graças a Deus tem dado muito certo. Mas assim, hoje eu tô com 8 colaboradoras. O ano passado, eu até conversei com a Aline esses tempos atrás. E é o que a gente fala. O homem, ele por mais que talvez ele não participe ali, né? Que ele não sabe como que é comprar, né? O que eu vou vender. Mas a parte de administração, o tempo todo ele me segurando. Mas espera aí, precisa de tudo isso? Gente, É mal de marido. Não, não é nem mal. Não é mal, é bom. bom, é verdade. Eu falo que é o Que a bom. gente é melhor. Sim, aham. Parece que mulher é mais imediatista também. Tipo, Sim. eu preciso. Eu sinto muito isso também. Aconteceu muito isso comigo. Não, mas não dá pra esperar. Eu preciso disso aqui agora. E aí, se você parasse bem pra pensar, dava pra esperar sim. Sim, aham. Não, então, eu falo, ele segura muita coisa ali na parte da administração que fala, não tem necessidade agora, né? Mas por que tudo isso? Então, quando eu comecei depois, no próximo ano, aí eu falo, como que Deus faz, né? Aí muitas marcas vieram atrás da loja. Muitas aquilo marcas. no comecinho, meu amor. Ninguém acredita, ninguém acredita. Ai, tá dando certo, eu quero sentar na janela. Sim. Primeiro a gente tem que provar o nosso valor. Sim, justamente. É isso, mas é assim que funciona. Não adianta a gente achar ruim, a gente criticar. Primeiro a gente prova o nosso valor, depois a gente recebe os benefícios. É verdade. Sim, e aí então, com menos de um ano eu mudei de prédio, com menos de um ano eu saí do MEI. E a loja tem quantos anos? Vai para 3. Hoje você tem agora quantas em dezembro, funcionárias? dia 10. 8. 8 meninas. 8 colaboradores. Uma loja de roupa é muita vendedora. É muita, aham. Só que assim, eu falo assim, realmente aumentei a despesa, né? Final de ano é super normal a gente aumentar o quadro de funcionários também. Só que aí agora eu penso, né? Tô com mais uma aqui, logo início do ano que vem, em março, eu já tô de novo parindo, né? Então, assim, eu realmente preciso de uma equipe para poder continuar fazendo o trabalho que a gente vem fazendo. Sim. E a minha ideia não é só... Eu tenho um sonho muito gigante ainda,
Que eu até conversei com a Aline. Eu gosto então, assim, gente. Eu gosto assim, eu gosto então, assim... Estamos tudo igual aqui. A gente Tudo se doida. inspira. Eu falo assim, às vezes tem gente que fala, ai, mas você não tem medo? Gente, medo a gente sempre tem. É As pessoas inevitável. pensam que as pessoas que cresceram muito na vida nunca sentiram medo, né? É. Vai com medo mesmo, Sim. é com força, com coragem. Sim, mas fé. eu tenho um sonho, fé. eu me inspiro muito, sabe? Eu procuro sempre coisas pra poder me inspirar. E eu sigo muitas lojas de Minas Gerais, né? Eu até falei pra você, de Franca, que eu fico olhando e falo, gente, eu quero ser desse jeito. Eu quero trabalhar nesse formato. Então, assim, me inspiro muito nisso, até porque é um mundo completamente diferente do que eu vivia antes, né? Um mundo completamente diferente. E, só que assim, mesmo estando distante, lá dentro, a gente sempre tinha uma visão de crescimento o tempo todo, né? Ou era para um setor, ou era para o próprio negócio mesmo, no seu mar. Então, era o tempo todo você pensando em crescimento. E hoje eu faço isso com o meu negócio, né? Eu penso o tempo todo em crescer. E aí, eu falo que nesse último ano que passou mesmo, eu vivi uma experiência gigantesca que eu nunca imaginei viver. Então, assim, peguei muitas marcas, né? Trouxe muitas marcas novas para a loja. Fiz o teste do que saía melhor, do que não saía, do que as pessoas conheciam, do que não conhecia, né? E para mim foi novidade, porque daí, peraí, nossa, tô com uma marca que eu sempre achei uau, né? Vou levar pra loja. Aí aparecia outra, olha, nossa, eu vou levar pra loja também. E comecei a trazer muita marca. Só que as marcas, elas trabalham por coleções. E eu não fazia conta disso. Não, peraí. Chegou uma hora que a conta não... Sim, aí fechou. era muita coleção. Cada marca, normalmente, é de 4 a 6 coleções no ano. E quando você pega uma marca, você precisa manter ela. Só para vocês terem uma ideia de como funciona o negócio. Você precisa manter. Então, assim, beleza, Aline, eu vou te vender aqui. Você vai comprar comigo 6 vezes no ano um valor X. Se vira. Se você quer minha marca na sua loja... Você tem que fazer. Então, tá. Beleza, vou comprar da Aline. Aí, vinha ali outro, ó. Tenho mais uma marca. Tem interesse? Poxa, marca super conhecida. Quero. Eu tenho 4 coleções no ano. Você vai ter que comprar comigo 4 vezes no ano o valor X. E fui pegando. E aí, meu marido falou assim, Daisy, não é muita marca? Você tá pegando muita marca. Vai devagar. É marca demais. Né? E eu, não, calma, eu preciso... Nossa, a marca X veio atrás de mim. Como assim? É uma marca super conhecida. Eu preciso ter na loja. E foi quando eu comecei a trazer muita marca pra loja. E... quando chegou no final, no meado do ano passado para cá, para esse ano agora, por início desse ano, eu comecei a sentir, porque daí as coisas começaram a sair fora do controle. Do nada. E ele, eu te avisei, né? Pegasse menos marca, fosse mais devagar. E eu, não, tô conhecendo, quero trazer. E foi quando eu senti o primeiro baque dos primeiros anos de erro, loja. assim, né? Um erro. A gente falava assim, eita, realmente, e agora? E aí ele, não, agora você vai sentar, vai se alinhar, dar um passo para trás para poder começar a fazer, né, o que tem que ser feito de novo. E eu falei, realmente, agora... Então, assim, é o tempo inteiro a gente se reinventando. E aí, o ano passado para esse ano, a gente já viu uma diferença, assim, gigantesca. Eu não sei se... Eu acredito que não seja só no meu setor, porque todo mundo que a gente conversa fala a mesma coisa. Sim. Mas o ano passado, a gente fazia muito menos e vendia a mesma coisa. Esse ano, a gente teve que se redobrar, triplicar as ações para conseguir chegar no número que a gente chegou no ano passado. Nossa. Então, assim, a nossa economia de um ano... de 2 anos para cá agora, mudou muito. Uhum. Mudou muito. Então, assim, é desafios em cima de desafios. E aí, eu me cobro, porque daí eu sou mãe, que daí eu quero estar em casa também. E aí, o Anthony, numa fase que só come comigo, só come se eu estiver lá. E eu precisando estar na loja, porque daí você sabe que, beleza, o ano passado vendeu, mas esse ano, para mim, vender, eu preciso fazer o triplo que eu fiz para poder vender. E o tempo inteiro, assim, tem vezes que eu entro no carro e começo a chorar. Eu falo, Senhor, o que eu vou fazer? Porque
é um misto de emoção com confusão, com confia e espera no Senhor. Sim, aham. E assim, nossa, tô muito feliz com o meu negócio, porque tá dando muito certo, graças a Deus, né? Então, é o tempo todo a gente orando para que prospere, para que, né, Deus faça da vontade dele. Só que aí, em casa, a mesma coisa. Porque daí você fala, não, peraí, eu sou mãe, eu sou esposa, eu preciso estar em casa também. Meu filho precisa de mim na pior fase, que talvez seja ali da alimentação. E agora? Como que eu vou fazer? Como que eu tô na loja e tô em casa? É o tempo inteiro assim. Acho que é uma crise que toda mulher que tem o seu negócio... É uma carreira, né? Às vezes não tem o seu negócio, mas tem uma carreira ali sólida, intensa. Ela tem essa preocupação, né? Acho que é uma crise que todas passam. Porque Como é que muito pode? difícil. É muito difícil, É muito né? difícil. Porque assim, eu até falo lá na clínica que... às vezes a gente tá organizando uma coisa, aí a gente tá assim... Ai, vai dar certo, isso aqui já tá organizado. Mas aí vai vir outra coisa. Eu tô falando, então assim, relaxa quem tá envolvido, né? Relaxa. Não adianta falar assim, ai, tá esse problema aqui, tá essa situação em resolução ali. Quando passar essa, vai vir outra. Porque a empresa, ela é viva. Sim. Ela é viva. Sim. Então, às vezes, não é nem problema. Não é que seja um problema, mas se mudou algo, por exemplo, você aumentou o quadro de funcionários, você aumentou... Qualquer alteração que você fez, mexe em tudo. Dá diferença em tudo. Mexe em tudo. Então, o tempo todo, a gente precisa estar meio que em alerta. Sim. Então, acho que é isso que é tão desgastante também. Porque o nosso cérebro, né, tem toda a questão da neurociência, de hormônios, neurotransmissores, que a gente tá o tempo todo nesse sistema de alerta, porque a gente tá no perigo. Porque hoje tá dando certo, amanhã, o que eu tenho que fazer para continuar dando certo? Justamente. Quantas variáveis eu tenho que preocupar? Variáveis que eu não tenho controle. Então, eu tenho que pensar em outras... Né, em outros planos, que se aquilo ali que não tem nada a ver comigo, muitas vezes der errado, o que eu preciso já tá pronta para lidar. Então, assim, é muita coisa. E a cabeça da gente não para. Não para. Todo. Às vezes você tá em casa com seu marido, com seu filho. Às vezes no momento que você poderia estar mais relaxado, Sim, você não consegue, Não consegue, né? não. E aí, e é assim ainda, né? Porque aí tá, eu tô em casa, tô ali com eles. Antônio dormiu, tô fazendo compra. É isso. Aqui que precisa pra loja, porque daí eu tenho o costume de fazer compras todas as semanas. Para poder ter novidade toda semana. Então, eu faço compra toda semana. É verdade. Inclusive, eu falar, sigam como cliente, mas assim... Cada semana é uma tristeza pro nosso bolso. Então eu procuro, né, fazer compra toda semana. Então, eu chego em casa e a hora que eu falo, não, pronto, agora ele dormiu. Agora eu vou fazer compra. Agora ele dormiu, agora eu vou mexer com o tráfego pago. Não, agora ele... Então, assim, é o tempo inteiro. O tempo inteiro. E é o tempo inteiro, é o que você falou, a gente se reinventando para poder fazer o negócio dar certo. Né? Então, às vezes a pessoa olha e fala, nossa, mas foi tão rápido, tão fácil. Fica olhando no Instagram. Parece que tá mesmo facinho. Sim. Pelo Instagram parece tão simples. Lindo, né? Sim. As roupas já parecem lindas passadas, né? Lá no Instagram. Sim. Mas realmente todos os dias tem um desafio. Todo dia é uma coisa diferente. E é assim, aí no início desse ano a gente já tinha programado toda a nossa vida pro próximo ano, né? Porque daí a gente já tinha programado que ele tem a transportadora, o que a gente ia fazer a mais na transportadora, para poder mexer na transportadora. A gente ia fazer com o Anthony, colocar na escolinha e tal. A gente já tinha feito um cronograma do ano agora de 2026. Até eu descobri que estava grávida. Até aparecer a Yasmin. Mas no é meado um da presente história. de Deus. Não, com certeza. Eu falo assim que... É que a gente tem os nossos planos, né? Mas... Sim, né? E eu falo, tudo... A gente vive debaixo das procedências de Deus. Então, o que vem, a gente amém, Senhor, né? É para ser diferente. A gente... Parece que é para mostrar. Não, você faz projeto, você faz um plano. Mas espera aí. É verdade. E eu? Quem manda sou eu, né? Então, assim, a gente tinha feito todo um cronograma. No início do ano, a gente fez. A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu e ele, a gente sentou. Não, a gente vai fazer tal coisa, tal... Beleza. Chegou ali... Agora, no início do ano, pro meio do ano, eu descobri que estava grávida. E foi assim, oi? Como assim? Então, assim, era uma coisa que não estava planejada. Sim. E que eu falei pra ele, agora a gente vai ter que recalcular a rota.
Daisy, e de tudo isso, o que é mais difícil? Ser esposa, ser mãe, ser empresária, cuidar de 8 meninas? Como que é isso, né, pra vocês? A Mara também tem uma equipe gigantesca de quase 20 pessoas, é esposa, é mãe da Elisa. Como que é isso, gente? Eu acho que ainda o maior desafio é ser mãe. Principalmente a primeira viagem. Eu acho que eu falo assim que é mais novo do que o seu negócio, que você sabe que você, não, qualquer coisa, né? Se Deus não permitir, a gente fecha, volta, dá um passo para trás né? E vê o que faz ali. Mas eu acho que o maior desafio é ser mãe. Se você pudesse voltar na sua vida, você mudaria alguma coisa? Não. Nada. Não mudaria nada. E eu falo assim que os tombos ali que a gente leva, né? Os erros que acontecem no meio desses caminhos, no meio da trajetória, eu falo que é tudo para fortalecer. É verdade. Porque hoje serve como você para e fala, não, peraí. Hoje mesmo, para montar as coleções, eu tenho uma visão completamente diferente. Porque há um ano atrás eu estava passando por um sufoco para poder mantê-las. Sim. E hoje, não quero. Tudo bem. Vou montar isso aqui. Se puder, bem. Se não puder... Então, assim, já tem um aprendizado completamente diferente. Se talvez eu tivesse mantido, ido no mesmo ritmo, eu tava passando pelo mesmo sufoco, passando pela mesma coisa. Então, assim, eu falo que os erros, eles servem pra gente poder aprender. E é uma escola para quem não... Para quem veio do negócio que não tem nada a ver, né? É óbvio que eu tento o tempo inteiro, eu vejo cursos online, principalmente, apareceu um curso online que me interessou, eu faço. Tá sempre estudando. Sempre. Então, o tempo todo eu fazendo curso sobre moda, sobre atualizações de vestuário, sobre fornecedores, o que precisa ter, um tecido e tal. Então, é o tempo todo a gente fazendo para poder sempre melhorar aqui na ponta para quem acredita no nosso potencial, né? Então, é o tempo inteiro a gente procurando se reinventar. E esse ano mesmo, que foi o ano de 2025, foi uma fase que eu falei, Senhor, toma conta. Porque a gente vinha de anos muito bons de faturamento e... saímos ali da pandemia, mas mesmo assim a gente não via tanto reflexo da pandemia ali. Continuou, né? Vendendo, faturando bem. Mas o ano de 2025 foi um ano bem incerto. E que a gente ficava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu, todo dia de noite, normalmente eu chego e falo, peraí, o que eu vou fazer amanhã? Como que vai ser o lançamento de amanhã? E como que eu vou chamar a atenção da Aline para poder olhar meu story amanhã? Porque a mesma coisa cansa. Né? Então, batido. Quem tá vendo, vai... Nossa, a mesma coisa, então cansa. E é o tempo todo a gente pensando como que vai ser, como que vai fazer. Aí, a Black mesmo. A minha primeira Black... A Black foi um sucesso, então, né? A minha primeira Black foi lá ainda na outra loja. A gente ainda estava lá na outra loja. Aline, não sobrou nada no cabide. E foi uma compra que eu falei assim, gente, quanta roupa. A gente não conseguiu ir, né? Não. A gente tava junto. Então, e aí a primeira Black foi lá. A segunda Black já foi aqui nesse outro prédio. E agora a gente foi pra terceira Black, que foi esse ano. E foi assim, ó, surreal. Foi uma coisa... Eu vim a semana inteira orando, pedindo pra Deus, né? Porque eu comprei muita roupa e o Senhor... Olha, toma conta, porque aí a gente entra em desespero também, porque você não sabe como que vai ser a recepção das pessoas, como que vai, né? Beleza, o ano passado foi bom, e esse ano, como que vai ser? E se não for a mesma coisa? É o tempo inteiro a gente vivendo na expectativa, né? A gente que é empreendedor é o tempo todo, mas e se não der certo? E se, né? Então é o tempo inteiro você ali esperando como que vai ser, como que não vai ser. E aí, orei muito, pedi muito para Deus, tanto que no mesmo dia de manhã, dobrei meu joelho e falei, Senhor, se não for da sua vontade para acontecer o que eu imagino, que o Senhor faça a vontade de acontecer pelo menos o que foi o ano passado, né? Pra gente poder. E foi assim, ó, fora do que eu imaginei. Fora. Eu falei que ia abrir a loja 9 horas. 8h30 da manhã, tinha uma fila de pessoas esperando para entrar dentro da loja. Gente. Foi uma coisa que eu nunca vi pra mim. Pode ser que as pessoas... Numa loja de roupa. Hoje ainda. Então, pode ser que as pessoas já tenham vivido isso antes e que seja normal. Pra mim, não é normal. Olha, eu arrepio, gente. Pra mim, não é... É muito Deus mesmo. É Deus, E deixa eu te falar, eu não fui na Black.
Mas eu ganhei 2 vestidos da minha irmã porque ela foi. A sua irmã? Ela tinha comprado um pra mim e um pra minha mãe. Só que o da minha mãe, eu amei. Mais até do que o que ela tinha trazido pra mim. E aí era muito, assim, meu estilo. E não era muito estilo da minha mãe. Aí eu experimentei, minha mãe amou. Ela experimentou dela. Ai, a gente podia fazer uma troca e tal, né? Ai, aí minha irmã, não, sério? pode ficar então com os 2. Depois eu vejo alguma coisa pra minha mãe. Aí eu ganhei 2 vestidos da Black. Arrasou! Nem precisei ir. Porque no dia que a gente... Da Black, a gente tava no O do shopping. feriado, do feriado. Foi o feriado. É, a gente aham. tava no shopping e depois... É a Black da Day, a gente comentou. Tipo, eu não conseguia também, não. A gente tava discutindo sobre podcast, Inclusive foi sobre podcast, isso. Então, e aí... E foi, assim, uma coisa que eu falava bem assim... Aí meu marido mandava mensagem pra mim bem assim... A câmera tá com problema? Ou tem gente lá na... A fila do provador tava lá na porta. Gente... Tava lá na realmente porta. surreal. Não, eu não acho que Não, isso é normal. não, eu nunca Não, vi. pra isso. mim- Eu nunca vi. Eu nunca Nunca vi. passei numa loja. A gente sempre viu lá, por exemplo, na televisão, aquelas blacks em Sim. loja de imóveis, né? Sim. Que tinha, ai, TV, Sim. depois o pessoal brigando por TV. Mas, assim, em loja de roupa, realmente, eu nunca Pra ouvi nem mim falar. foi uma coisa que, tipo assim, as outras, óbvio, graças a Deus, foram ótimas, porque tava dentro da E minha... essa ainda E superou. essa superou todas as minhas expectativas, todas. Sabe o que que foi todas? Eu ficava assim, eu falava, Senhor, Senhor. O tempo todo eu, meu Deus, meu Deus. Então, assim, foi uma coisa fora do meu pensamento, assim, eu nunca tinha imaginado chegar. Você espera que seja bom ali, né? Mas na proporção que foi, eu não esperava. Você nunca imaginou que aquela menina que saiu da Gazin, que tava sendo preparada pra ser uma gerente regional, que era isso, né? Morar no Paraná. Morar no né? Paraná Que não seria uma e abrir o péssima próprio ideia. negócio. Não, lá no Paraná é Porque maravilhoso. Paraná, pelo estado Não, em si, né? sim, maravilhoso. e até então eu era solteira, não tinha... sim. Então, pra mim era uma vida que muitas queriam, né? É verdade. Tanto em pretensão salarial, quanto em profissionalismo, era tudo. Você não quer imaginei. imaginar que aquela menina ia ter o próprio negócio e que ia ter Nunca. fila de gente pra comprar na sua loja. Nunca. E hoje, Gente, assim... que história linda. Não, eu nunca imaginei. E até hoje, se eu falar pra você, o propósito que eu vivo todos Ah, eu os já choro dias. também. Eu também, eu não consigo. Mas o propósito que eu vivo todos os dias, de chegar na loja, de receber as mensagens das clientes falando sobre a loja, falando sobre as peças, pra mim, todo dia isso é uma novidade, assim, fora do que eu nunca imaginei. E todos os dias agradecendo a Deus, todos os dias pedindo para que Ele coloque as mãos dele no nosso negócio, porque hoje a gente sabe que não é fácil. Eu falo assim, eu nunca fui de seguir concorrente para poder ver, como que tá o negócio da Aline? Como será que tá? Nunca. Nem quando tava, assim, um mês que foi muito ruim de venda, que a gente não conseguiu alcançar a meta, nunca fui de procurar como que tava o negócio do outro. Sempre fui de dobrar o joelho, colocar as coisas ali no meu negócio para poder procurar o meu negócio, para o meu negócio dar certo. Então, nunca fui de... Eu falo que eu sigo as outras lojas que são de fora para poder me inspirar. Sim. Sim. Porque são lojas grandes, são lojas que eu quero chegar, são lojas que eu imagino que talvez um dia, né? Talvez um dia eu vai consiga conseguir, fazer igual. né? Vai sim. Mas de falar assim, não, peraí, deixa eu ver como que tá, porque se eu não tô vendo... Não, converso, né, com as pessoas, porque a gente tem contatos também, de chegar, conversar. E aí, como que tá aí, como que tá pra você? Mas de seguir e falar pro como que tá o outro negócio. Não, sempre fui atrás do meu negócio, sempre fui de orar pelo meu negócio, para que o meu negócio desse certo e a gente se empenhar. Então, assim, tanto que hoje eu já tive funcionários que eu contratava que ficava, olha lá, você viu a loja de fulano? Não quero ver. Não. E aí eu tive uma reunião com elas que eu falei Perfeito. isso. Gente, use a energia de vocês para fazer aqui dentro. Vocês têm ideia do que quer fazer aqui dentro? Fala pra mim, vamos alinhar. Então, assim, elas sempre tiveram liberdade pra isso. Pra poder chegar, a gente conversar e a gente mudar e fazer... não, Deise, olha, isso aqui não tá legal. Porque elas passam muito mais tempo dentro da loja hoje do que eu, né? Então, hoje a gente conversa muito. Eu converso o tempo inteiro com E elas. a equipe da Deise é fantástica. As meninas são super atenciosas. Eu falo porque eu sou cliente. Você é cliente lá Sim. também, né? São atenciosas.
Vão ser treinadas por mim. Vão ser treinadas pela Aline, isso mesmo. Mas eu falo assim, hoje a gente tem uma cobrança e é o que eu aprendi lá na outra empresa. Que legal. Né? De trazer pra cá. Então, eu falo que por isso que a Gazin foi uma escola. Porque hoje eu trago muita coisa do que eu aprendi, eu trago pra dentro do meu negócio. Tanto quanto atendimento, gestão de pessoas também, porque que a gente... Sim, né, a gente tinha que ter. As pessoas não têm noção do quanto as grandes empresas investem em capacitação e desenvolvimento de pessoas. Muito. As pessoas pensam assim, vamos olhar para o Grupo Gazin, que é o que você trabalhou. Sim. Ele chegou ali com muitas... Não, pessoas. Uma coisa que o seu Mário Gazin entendeu é que o negócio dele precisa de pessoas. Sim. Um gestor, um empresário do porte dele chegar numa empresa lá... sei lá, no interior do interior e pegar na mão de cada funcionário, olhar no olho de cada funcionário, isso faz diferencial. Sim. As pessoas não têm noção do quanto isso impacta na vida do funcionário. E eu falo que é por isso que, assim, eu gosto muito de aparecer no Instagram da loja. Nossa, você quer ver eu ficar chateadíssima? É o dia que eu não consigo gravar um vídeo ou aparecer ali. Então, assim, por isso que eu faço questão de todos os dias de manhã. Porque eu gosto que as pessoas vejam que o negócio é a minha cara. Justamente. Então, assim, eu acho que isso também eu aprendi lá com ele. Porque ele sempre gostou de aparecer, sempre gostou de estar ali. E eu gosto disso também. Então, assim, no início foi bem difícil para poder começar. Porque eu não era muito de rede social. Nunca fui muito de rede social. Então, assim, no início foi bem complicado. Gente, mas como que eu vou gravar um vídeo? E hoje a gente... É natural, já. É mais natural, Legal. Mas todos os dias a gente tentando se reinventar, né? Não, peraí, isso aqui tem que ser diferente. Isso aqui tem que ser diferente. Mas todos os dias eu faço questão de aparecer ali no Instagram da loja e mostrar, porque assim, eu que faço compra, eu que monto a coleção, eu que me preocupo com o marketing, como que vai ser, o que vai postar, o que não vai postar. Eu sempre mando, né, ali para elas, isso, a gente vai postar isso aqui hoje. É o tempo inteiro assim. Você direcionando. Eu direcionando. Só que assim, eu acredito que se eu não ver a Aline aparecer ali, poxa... Você esquece dela. Eu esqueço dela, eu esqueço que o seu negócio... Qual que é a essência do seu negócio? Então, eu faço questão de sempre aparecer e sempre estar ali por perto para poder... E principalmente em datas, assim, que são datas mais comemorativas. Eu faço questão de tentar estar ali na loja o tempo todo. Tem vezes que eu não consigo. Tem dia que o Anthony tá só pela graça do Senhor e ele não quer ninguém a não ser a mãe. Mas eu sempre tento fazer o melhor para poder estar ali o tempo todo. Legal. Vamos caminhar pro final? Finalização? Já deu hora? Então, caminhando pro final... Deis, muito obrigada por você estar aqui compartilhando sua história, coisas... Não, antes da gente finalizar, pede para ela deixar um conselho para mulheres. Então pode falar que daí eu finalizo. Pode ser. Fala essa parte que eu finalizo, que daí a gente já faz a bate-bola. Combinado. Gente, que história linda. Eu me emociono, porque a gente trabalhou junto e a gente era muito menina. Sim. Eu não sei você que tá assistindo a gente, aqui a ideia do Elas Podem Cast é contar a história de mulheres que em algum momento romperam algo ali e conquistaram muito mais. Nunca é tarde pra gente realizar um sonho. A Mara realizou grandes sonhos e tá ainda realizando grandes sonhos. Sempre, até a gente fechar os nossos olhinhos pra sempre. A Daisy também. E eu fico muito feliz de ver pessoas crescendo. Eu fico muito feliz de ver pessoas que fizeram parte da minha vida conquistando. Eu falo, às vezes a gente não tá perto. Sim. Mas só de ver a pessoa conquistando, parece dar um quentinho no coração. Nossa, a gente era tão menina e olha só, empreendedora de sucesso que essa mulher se tornou. Então, assim, é muito lindo poder contar histórias. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sua história é linda. E se você pudesse hoje dar um conselho para uma menina que tá começando, vamos pensar assim... Uma menina que está começando como jovem aprendiz hoje. O que você faria? O que você falaria para essa mulher, para essa menina que poderia mudar a vida dela? Primeiro, eu que agradeço, principalmente de ser a primeira. Nossa, me senti muito honrada. Me senti muito honrada e grata, né? Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz na hora que eu recebi o convite. E eu acredito que o único conselho que a gente fala bem assim, se o conselho fosse bom, né? Vendia, não dava. Mas é um conselho que a gente ouve sempre e que faz todo sentido depois que você começa
depois que você começa. Comece, arrisque-se. Pode não dar certo ali, mas aí dê um passinho para trás, começar tudo de novo. Não é fácil. O início de nada é fácil. E é o que a gente comentou aqui no tempo todo, que talvez você espere o apoio de alguém, né? Que é família, é amigos ali. Não tem, tá? Então, isso é real. Isso é real. Pra todas, né? Pra todas. Então, assim, a gente sempre escuta falar, gente, não espera, os amigos, né? A família. Às vezes, e realmente, são as pessoas que talvez vai demorar mais tempo pra te dar uma confiança do que as outras pessoas que não te conhecem e começam a confiar em você. Então, o único conselho que eu tenho pra dar é: aposte tudo que você tem, arrisca, né? Às vezes não vai dar certo ali na hora, mas mais pra frente, Deus vai mostrando o caminho como tem que ser. E tudo vai acontecer no tempo que tem que acontecer também. Então, às vezes, como a gente falou, mulher quer se precipitar, quer ser ali, mas às vezes a gente se precipita, mas a gente volta também. A gente tem o discernimento de voltar um pouquinho e começar depois do jeito certo que tem que começar. Então, o conselho é esse. Legal. Nossa, muito bacana esse conselho, acho que faz todo sentido. A gente agradece muito mesmo, tá? A sua participação. Eu amei ouvir todos os detalhes Eu que agradeço. Da sua história. Acaba inspirando, né? A gente sempre tá convivendo com outras histórias que às vezes a gente vai desanimando, vai no dia a dia. E esse é o grande objetivo mesmo do podcast, é que as pessoas, outras mulheres possam se inspirar, ver que dá certo, que é difícil para todo mundo, que todo mundo tem uma história por trás de superação, de dificuldades. Porque às vezes a gente só vê o palco, só vê o Instagram, né? E a gente poder mostrar que, né, somos mulheres reais, que estão lutando mesmo, iniciando ali do zero, né? Com o apoio, às vezes só do marido, né? E é isso, sabe? E estamos com vários desafios, maternidade junto com tudo isso. A maternidade não nos impede, muito pelo contrário, às vezes nos impulsiona, né? A sonhar mais, né? Porque não é só para nós, né? Então, realmente, assim, é um aprendizado muito legal. Então, a gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço. E vamos deixar as redes sociais da loja, conheçam a loja, quem é aqui da cidade, né? Segue a loja, porque realmente a gente gosta, né? A gente gosta dos lookinhos. E parabéns pelo projeto, viu? Parabéns, porque eu falo assim, hoje a gente vive de histórias inspiradoras. Pelo menos eu amo escutar histórias inspiradoras. Então, e realmente pra gente ver que talvez nada é fácil. A gente tem uma ilusão de que, nossa, a pessoa tá ali, mas foi tão fácil chegar ali. Pra ela foi fácil, por isso que tá ali. Por isso que tá ali. E nem sempre é assim. Nem sempre não. A maioria é assim. Então, parabéns pelo projeto de vocês. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Obrigada. Já é sucesso, então é o que a gente gosta, de ouvir a história do outro, que inspira a gente também. Até o próximo Elas Podem Cast.